Vocês viram o início da história de Ben assombrando Jaduzable através de um cartucho de videogame, e muitos de vocês pediram para que eu continuasse contando essa história. Caso você não saiba do que estamos falando, assista a primeira parte dessa história sombria, que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Pois bem, continuando de onde paramos, Jaduzable se deparou com várias situações estranhas conforme foi jogando o seu Zelda Majora's Mask, sendo perseguido por aquela figura estranha que se parecia com Link. No final, o arquivo de progresso de Ben, que havia sido deletado, retornou com um progresso mais longe do que antes. Depois de tudo aquilo, seria muito natural que ele simplesmente desligasse o videogame e escapasse daquela loucura que havia acabado de acontecer. E foi o que ele fez. Ele desligou o videogame e passou a noite inteira perturbado pelos acontecimentos daquela noite. Desligar o videogame não resolveu a situação, porque aquela noite, quando ele finalmente conseguiu pegar no sono depois de horas acordado, exatamente, ele teve um pesadelo envolvendo tudo o que tinha acontecido, envolvendo o boneco bizarro do Link, envolvendo aquele cartucho cheio de assombrações e coisas que não deveriam estar lá. E quando ele acordou aterrorizado na manhã seguinte, ele sabia que ele precisava colocar um ponto final naquilo, indo até a raiz do problema. Ao acordar, ele pegou o carro e foi imediatamente até a casa do senhor que havia lhe dado o cartucho. Ele pensou que dessa forma ele ia pelo menos entender quem era esse tal de Ben e o que diabos havia acontecido com aquele cartucho, porque não era um cartucho normal, minha gente. Acho que já deu pra perceber a essa altura. Quem era Ben? Ben era o dono de um culto satânico, e aí? O que tá acontecendo? Mas para infelicidade dele, ninguém estava em casa quando ele chegou. Mais que isso, não tinha nenhum carro, não tinha nenhuma pessoa para atender ele lá naquela casa, e na frente de casa tinha uma placa escrito "Vende-se". A única pessoa que ele encontrou por lá, na verdade, era um vizinho, o vizinho do lado, que estava cortando a grama. E apesar de parecer meio estranho você parar um vizinho que você não conhece só para perguntar sobre um cartucho de videogame, Jaduzable estava um pouquinho perturbado. Vamos entender um pouquinho o lado dele. Esse vizinho contou que aquele senhor que morava naquela casa iria se mudar. Não me diga, a placa já me contou antes. E que dificilmente ele encontraria ele nos próximos dias. Também mencionou o fato de que aquele senhor nunca foi casado e nunca teve nenhum filho ou sequer um neto. Para falar a verdade, aquele vizinho nunca viu sequer um parente daquele senhor. Então a teoria de que Ben fosse um filho ou um neto daquele senhor tinha ido por água abaixo. Mas Jaduzable tinha ido até lá em busca de respostas. Então ele foi curto e grosso, direto ao ponto. Quem é Ben? E ao fazer aquela pergunta, aquele homem ficou visivelmente perturbado e começou a contar uma história. Ele contou que 4 casas depois da casa daquele senhor, 8 anos atrás, mais especificamente no dia 23 de abril, aconteceu um acidente envolvendo um garoto chamado Ben. E que pouco depois disso, os pais dele se mudaram dali e nunca mais voltaram. E isso era tudo que ele tinha de informação para dar a Jaduzable. Então Jaduzable descobriu que Ben possivelmente era alguém que tinha morrido em um acidente e agora está assombrando ele num cartucho. Nunca aceitem presentes de estranhos. Já um pouco mais aliviado e um pouco mais em paz de espírito, ele decidiu correr atrás de mais respostas e ele pensou que o único jeito de fazer isso seria continuar jogando o cartucho. Mais especificamente no save de Ben, continuando de onde Ben havia parado. Conforme nós já sabemos, Ben tinha ido muito longe no jogo. Ele já estava no último templo, o Stone Tower Temple, embora o jogo apenas mostrasse a palavra STONE na tela. E o corpo do personagem estava completamente distorcido, deformado, com a cabeça e o pescoço posicionados na lateral do corpo. Assim que o jogo começou, uma caixa de diálogo apareceu mostrando um texto completamente impossível de entender o que estava escrito. Entre os itens do personagem estava um item estranho, que Jaduzable nunca havia visto na vida. Parecia um livro ou uma revista, porém nada acontecia quando se usava ele. E não demorou muito até que Jaduzable voltasse a ser perseguido pelo boneco bizarro de Link. E dessa vez, um brilho estranho envolve o personagem. Um contador começa a rodar e vários barulhos estranhos começam a tocar de fundo. Logo depois,
um novo dia começou. A cena que vem em seguida é conhecida dos jogadores de Zelda Majora's Mask. É uma cena que acontece logo no início do jogo. Link está na forma de Deku Scrub e ele havia recém voltado no tempo pela primeira vez. Tanto ele quanto sua fada estranham o que acabou de acontecer. Mas não seria a história que queremos ouvir se não começassem a acontecer coisas bizarras, não é verdade? Em um determinado momento, o texto fica distorcido e a risada do vendedor de máscaras é ouvida de fundo novamente. Para piorar, a câmera fica travada em um ângulo extremamente estranho, atrás da porta da torre do relógio, sem acompanhar o jogador. O personagem fica andando de um lado para o outro sem a câmera acompanhá-lo. Meio como se estivesse encarando aquilo como um sinal do jogo, Jaduzable entra pela porta da torre do relógio, e lá ele encontra o vendedor de máscaras mais uma vez, dizendo que ele se deparou com um destino terrível. E a tela fica branca. Mais uma vez, o personagem é teleportado para outro lugar. Agora ele estava nos campos de Termina, que geralmente estão repletos de inimigos, mas dessa vez estavam completamente vazios. O indicador de dia e hora no canto inferior da tela havia desaparecido, e uma versão distorcida da música do vendedor de máscaras tocava no fundo. Jaduzable continuou caminhando sem rumo até finalmente encontrar 3 personagens em um canto do mapa. Um deles era Epona, a égua que Link usava para cavalgar ao longo do jogo, Skull Kid e o vendedor de máscaras. Ao lado deles, mais um boneco bizarro de Link. Esse boneco tá começando a me dar arrepios. Por algum motivo muito estranho, a cabeça do vendedor de máscaras seguia o personagem conforme ele se movimentava pelo cenário. Então, Jaduzable teve uma ideia que até aquele momento não havia lhe ocorrido. Se a música Song of Healing fica tocando de trás para frente o tempo todo, é sinal que ela deve ter alguma importância no jogo, não é verdade? E isso faz ainda mais sentido se você analisar o fato de que quem ensina essa música para o seu personagem no jogo é o próprio vendedor de máscaras. Então ele pensou, vou tocar a Song of Healing para o vendedor de máscaras. E para a surpresa dele, tocou um efeito sonoro quando ele puxou a ocarina na frente do vendedor. Era um som do jogo mesmo que indicava que você havia tomado a decisão correta naquele momento e que para você avançar no jogo, você precisaria tocar alguma música específica naquele local. Ok, estamos fazendo progresso, vamos em frente. Ele toca a Song of Healing e o resultado... Você se deparou com um destino terrível, não é mesmo? Lá estava ele, Link, na forma de Zora em Pirate Bay. Cara, é uma baía onde ocasionalmente alguns piratas se encontram, então eu chamo carinhosamente de Pirate Bay. Mas não é esse o nome certo. Na beira da praia, Epona relinchava sem parar. Ela não mudava de direção e tampouco saía de onde estava. Jaduzable percebeu que ela estava atuando como se estivesse apontando na direção de algo dentro do mar. Parecia que ela estava pedindo ajuda para tirar alguma coisa de dentro da água. Jaduzable entrou mar adentro na direção apontada por Epona e, para sua surpresa, ele acabou encontrando mais um boneco bizarro de Link no fundo do mar. Pois é, nem no mar estamos salvos dessa coisa. Porém, ao parar do lado do boneco, o personagem começa a ficar sem ar e a se afogar. E isso não faz o menor sentido, porque naquela forma que o Link estava, a forma de Zora, ele consegue respirar embaixo d'água. Então não fazia o menor sentido ele se afogar ali dentro da água, porque ele não se afoga, ele respira dentro da água daquela forma. Mas isso aconteceu, o personagem morreu e o jogo não respawna o seu personagem. Ele volta direto para a tela de início do jogo mais uma vez. Na última vez que isso havia acontecido, coisas estranhas aconteceram na tela de saves, e Jaduzable sabia que dessa vez não seria diferente.
dois saves foram substituídos pelas palavras Ben e Drowned, formando a frase Ben Drowned, que em português significa Ben se afogou. A resposta estava lá. Ben havia morrido, provavelmente afogado. E Jaduzable, que não acreditava em assombrações, agora se via assombrado por um espírito dentro de um cartucho de videogame. Um espírito de um garoto que adorava jogar Zelda e morreu afogado 8 anos atrás. E as coisas não terminam assim. Não é só porque ele descobriu o que havia acontecido com Ben que Ben pararia de assombrá-lo. Não. A parte 3 vai mostrar como Ben queria ficar mais íntimo de Jaduzable, trazendo as coisas para fora do jogo. Se você quer saber o que acontece no resto da história, compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp, pelas redes sociais ou qualquer outro lugar. Faça com que mais pessoas descubram essa história macabra e que só vai ficar pior. E me siga no Instagram, @RenanSolzones, link na descrição.